Os peitos das mulheres. Os peitos das mulheres, os mamilos principalmente, são censurados em algumas redes sociais, até mesmo quando é para mostrar um exame mamário para reduzir o risco de câncer. Mas encontramos um par de peitos que são incensuráveis, os do Henrique. Olá, vamos começar. Pare de frente ao espelho com as mãos na cintura. Procure por qualquer mudança na pele e nos mamilos, inchaço, endurecimento ou rachaduras. Depois, coloque as mãos sobre a cabeça. Agora começa a ação. Usando os 3 dedos médios, move em espiral, das axilas até embaixo, passando por debaixo da mama, avançando por todo o seio, até chegar ao mamilo. Não deixe de passar novamente pela região da axila e a parte superior dos seios. Se perceber alguma protuberância ou irregularidade, vá ao ginecologista. Existem 3 passos para evitar o câncer de mama: autoexame das mamas, ir ao ginecologista regularmente e fazer os exames de mamografia. Isso também serve para você, Henrique. O câncer de mama também afeta os homens, mas por sorte, a censura não. Compartilhe esse vídeo ou faça o seu. Tudo o que você precisa é um bom par de tetas. De homem. Salve, salve, caneleiros do meu Brasil! Sobrevivendo mais uma semana apocalíptica do nosso querido Cartola. Hoje eu vou estar aqui sozinho, meu querido amigo Alelo está nos seus deveres educacionais aí, dia de professor e tudo, não vai poder conversar com a gente, mas a gente vai falar aqui as dicas da rodada. Hoje um pouquinho diferente. Hoje a gente não vai poder botar na tela as dicas, mas eu vou falar todas para vocês aqui, vou passar posição por posição. Mas antes da gente começar, vamos lembrar o seguinte: dá o joinha aqui embaixo do turno. Vem rodada boa, rodada com muito jogo bom para o Cartola. A gente tem Botafogo e Ceará, Coritiba e Atlético Goianiense, jogo excelente para fazer pontinho. Aquele pontinho fora da curva ali para dar aquela mitada esperta. Corinthians Internacional, Fortaleza e Fluminense, outro jogo excelente. Flamengo e São Paulo, lá no Rio de Janeiro. Sport e Atlético Paranaense, Santos e Bahia, Goiás e Vasco da Gama, Palmeiras e Atlético Mineiro e Grêmio e Bragantino. Claro que é o seguinte, hoje a gente vai passar as dicas, mas todo mundo atento, porque meio de semana aí tem rodadas, teve rodada do Copa do Brasil agora, então pode ter muita gente sendo poupada de última hora, pode ter muita gente sendo escalada de última hora, né? Então, vamos passar algumas dicas aqui, algumas dicas que a gente vai passar a todo mundo que está como provável por enquanto, né? Mas vale dar aquela checada antes de fechar a rodada para ver se está tudo certo. Se nenhum treinador aí inventou alguma peripécia, certo? Então vamos lá. Para a gente começar e começar bem, porque a gente tem que começar com uma aposta boa. Se a defesa tá difícil a defesa dar aquela mitada para o time subir. Os goleiros também não estão aí numa fase exuberante. Então, tá na hora de tentar fazer pontinho aí, fazer pontuação fora da curva. Tentar arrumar ponto onde ninguém está arrumando. E a primeira dica para o gol é Tadeu do Goiás. Tadeu aí tem um confronto com o Vasco em casa. O Vasco vem aí de várias derrotas, já vem aí numa fase meio brabo. O Goiás também não está numa fase excelente, mas Tadeu, nas últimas 4 rodadas, deu 2 remitadas boas. Uma fez 11 pontos na rodada 15, fez 20 pontos na rodada 17. E na rodada 18 fez 2,1. Mesmo aí com o Goiás patinando na zona de rebaixamento do campeonato inteiro, Tadeu vem aí bem. Então, ó, vale apostar em Tadeu. Tá aí, tem grandes chances de fazer algumas defesas difíceis, porque o Vasco precisa ganhar. Né? O Vasco tá aí com os últimos 5 jogos do Vasco, 5 derrotas. Então o Vasco precisa atacar, precisa fazer gol, precisa ganhar o jogo. E pode ser um prato cheio para Tadeu fazer defesa difícil e
dá aquela outra mitada. E o seguinte, né, ele vem com desvalorização alta de 2,83. Então, você que está precisando de uma cartoleta aí extra, é um bom nome também pensando nisso aí, porque ele dificilmente, jogando em casa contra o Vasco, vai perder mais cartoleta. Então você tem ainda, pode ir bem nos pontos e ainda ganhar as cartoletas extras aí, porque cartoleta não quer demais, não é isso? Não é verdade? E aí pro gol, a segunda dica do gol é outro goleiro que vai jogar em casa, um goleiro que já foi muito escalado por mim. Esse ano não foi ainda, mas eu vou nele. Sim, deixar uma coisa clara. Tadeu é dica do queridão Alelo, que já disponibilizou no nosso grupo do WhatsApp. Vai estar aqui, ó, na descrição do vídeo, o link do grupo para quem quiser entrar, certo? E Diego Cavalieri é o meu nome. O Alelo já botou lá. Tadeu, desde terça-feira, ele já disponibilizou para todo mundo a escalação dele. E a minha dica, o meu goleiro da rodada é Diego Cavalieri. Botafogo aí vem jogar com o Ceará. Botafogo precisa muito vencer, né? Então, o time do Botafogo vem aí, trocou, demitiu o treinador agora, tem aquele gás novo, né? E o Ceará não é um grande visitante, né? Então a gente tem a possibilidade de SG, a gente tem possibilidade de alguma defesa difícil. E Diego Cavalieri é um goleiro muito seguro. O Botafogo jogou com o Sport, a gente viu que é um time, não é um time, um grande time, um time exuberante, mas tem uma defesa ali razoavelmente organizada. Então pode render bons pontinhos aí para essa rodada. E também uma escalação aí meio fora da curva, saindo do lado do Volpe, do Hugo Souza, do Flamengo, enfim, de outros goleiros. Se bem que Volpe para essa rodada jogando com o Flamengo, eu sei não, eu não iria nele não. E aí, ó, só para um resgate rápido, os últimos 5 jogos de Diego Cavalieri, ele só negativou uma vez, que foi na derrota do Botafogo na 16ª rodada, mas fez 8,6 na 17ª rodada. Né? Então, um goleiro aí tranquilo, bom nome da rodada, certo? Claro que tem outros nomes. Vocês podem se pensar aí, ó, no goleiro do Grêmio, dependendo do time que Renato vai botar em campo. O Grêmio seria o papão da rodada se não fosse Renato Gaúcho, o técnico do Grêmio. Né? Ninguém sabe o que Renato quer fazer, ninguém sabe o que Renato vai planejar para esse jogo com o Bragantino em Porto Alegre. Então, olho no Grêmio e cuidado com quem for botar do Grêmio, certo? Então, vamos para lateral, né? E claro, primeiro lateral, dificilmente alguém vai fugir de Vitor Luiz do Botafogo. Lateral, uma das melhores médias do Cartola para jogadores de defesa, lateral super regular, sempre está fazendo bons pontos, tem assistência, é um baita jogador, principalmente jogando no Rio, né? E aí, ele vai ser a dica do Alelo, botou aqui, como tem média de 5,85. Ele não negativou ainda no campeonato, mesmo com o Botafogo perdendo. Ele tem, ó, 2 gols, 3 finalizações defendidas, 10 faltas sofridas, 37 desarmes e 9 faltas cometidas. Ou seja, ele desmarca 10 vezes mais do que faz falta, né? Então, assim, um zagueiro extremamente competente em tudo que faz, né? Então, dica excelente, dica de ouro, essa é a dica de ouro. Esse é o lateral que, se a gente tinha Saravia no começo do campeonato, tem Reinaldo aí do São Paulo também muito bem, para essa rodada, sem erro, sem medo de ser feliz, Vitor Luiz do Botafogo. E aí, a minha dica de lateral, eu vou tentar usar um pouco mais, porque eu preciso, além de fazer ponto, fazer umas cartoletas extras.
E aí, amigão, eu vou de Tinga do Fortaleza. Fortaleza em casa vai bem. Fortaleza em casa vai sempre muito bem. Ele vai sempre estar fazendo gol, sempre tem uma defesa muito ajustada. Tinga tem uma média de 5,19. Fortaleza vem mordido aí com essa eliminação na Copa do Brasil pelo São Paulo. Jogou bem, tirou o time do Morumbi aí do eixo com aquele empate. Foi buscar o empate em São Paulo. Vai jogar em casa com o Fluminense. E o Fluminense vai ser um adversário dificílimo. Mas eu tô acreditando que o Fortaleza nessa rodada aí vem mordido para ganhar. Mesmo o Fluminense em quinto lugar no campeonato. Então, ó, o Tinga tem aí, ó, 19 desarmes, só 5 faltas. Passou 5 jogos sem sofrer gol. Isso é importante, né? Pode ser mais um jogo desse sem sofrer gol pelo Fortaleza. E os jogos do Fortaleza que o Fortaleza não sofre gol normalmente são no Ceará. Então, eu vou nele. Acho que pode rolar uma assistência aí, um cruzamento, alguma coisa, para fazer uma pontuaçãozinha extra, certo? Mas, claro, tem muito lateral. Tem Vinha do Palmeiras que vai jogar contra o Atlético Mineiro aí. Pode ser um bom nome. Os laterais do Grêmio também podem ser uma boa pedida para essa rodada. Os laterais do Santos que vão jogar contra o Bahia, né? Lá na Vila Belmiro, pode ser também. São excelentes nomes também os laterais do Santos. E aí, ó, do Santos, Felipe Jonathan seria minha pedida se fosse uma alternativa aí, algum outro lateral, caso nem Vitor Luiz nem Tinga possam jogar. Lateral super prestativo no ataque do Santos, já tem 2 gols, já tem assistência, né? Desarma muito, mas tem que tomar cuidado, porque apesar de desarmar muito, ele faz muita falta. Então, o Bahia tem um ataque aí muito forte. Tá Gilberto aí, tá melhorando a fase depois que desencantou, começou a fazer gol. Então, pode ser um bom nome, mas é bom avaliar se vai valer a pena, porque Felipe Jonathan pode ser um cara muito faltoso no jogo, pode tomar um cartãozinho aí e perder uns pontinhos de graça. Tá legal? E aí vamos para a zaga. E aí na zaga, eu vou logo dizer a minha dica, porque o Sport jogando em casa, o Sport precisando ganhar, e com um jogo descansado, eu vou no Beckham do Nordeste, aí Iago Maidana vai jogar, e ele vai para o meu time sem nem pestanejar. O Sport precisa fazer um jogo de recuperação. Maidana, quando está na zaga, é a segurança da zaga do Sport. É o cara que tira as bolas aéreas, na sua imensa maioria. É o cara que ajusta ali a dupla com o Adrielson, né? Consegue, junto com o Patrick ali, organizar a defesa do nosso Leão. E aí, ó, Maidana, ele já tem 3 gols. E tem isso, batedor de pênalti. Pode surgir aí um pênaltizinho para Maidana cobrar, fazer uma pontuaçãozinha boa para zagueiro. Tá difícil pontuar bem com o zagueiro. Então, zagueiro que bate pênalti é uma pedida interessante. E para essa rodada, com o Sport jogando em casa, eu vou em Maidana, certo? Ele não tem uma boa relação aí entre desarmes e faltas cometidas. Mas eu não acho que o Atlético venha com tanto ímpeto assim. Apesar de ter tido feito um jogo bom contra o São Paulo ou contra o Flamengo no meio de semana, me desculpem aí. Mas aí vai minha dica de zagueiro, Diego Maidana. E aí, meu queridão Alelo, foi de um zagueiro que eu gosto muito e já escalei um bocado. E ele foi de David Braz do Grêmio. Que quando a dupla Jeromito e Kahneman tá fora, ele é quem segura a zaga. Ele é quem garante a segurança da zaga do Grêmio. Né? E aí, vou dar a vocês a dica
Eu vou repetir a dica aqui, na verdade, que eu já disse aqui algumas vezes. Fica de olho no Grêmio, porque Renato pode mudar tudo ou mudar nada, mas caso a dupla titular não jogue e jogue David Braz, tá valendo escalar. Zagueiro super, super seguro na zaga do Grêmio. Não compromete, faz gol. Não é raro fazer gol, né? Já fez um gol nesse campeonato, já salvou o Grêmio 2 vezes de 2 gols. Tem 27 desarmes, 3 jogos sem sofrer gol. E vamos lembrar, vai jogar com o Bragantino, e o Bragantino não é uma grande força jogando fora de São Paulo, certo? Então, possibilidade de SG para David Braz, de um jogo com pouca falta para ser cometida, mas vamos ficar atentos à escalação de Renato Gaúcho, beleza? Vamos agora ao nosso meio-campo. E agora é onde o time começa a ganhar forma, certo? E vamos fazer o seguinte: não vamos falar de Thiago Galhardo, porque Thiago Galhardo a gente vai chovendo molhado, a gente vai ficar falando que todo mundo fala, e Thiago Galhardo é o cara do meio campo. Então, todo mundo vai escalar Thiago Galhardo, então não vamos falar dele. Eu vou de Everton Ribeiro no meu meio de campo. Tá aí numa fase exuberante, sem Arrascaeta, ele é o dono do meio campo do Flamengo. Flamengo joga com São Paulo. E aí o Flamengo tá numa fase que não tá conhecendo adversário, não tem dificuldade se é fora de casa, se é dentro de casa. Everton tá indo numa fase excelente, liderando o meio campo do time, e o Flamengo está crescendo. Então tem tudo para pontuar muito, muito bem contra o São Paulo nessa rodada, beleza? E uma outra dica, essa um pouco mais ousada, é Giovanni Augusto do Coritiba. A Lelo colocou ele no time e Giovanni Augusto tem sido, de fato, uma grata surpresa nesse campeonato. Tava ali meio desaparecido no começo do campeonato, com as pontuações ali meio derrapantes, mas de 6 rodadas para cá ele tá realmente cresceu muito em produção. A melhora do Coritiba passa muito por ele, né? Coritiba jogando em casa contra o Atlético Goianiense é um jogo que pode ter muito gol. Giovanni Augusto pode ser esse cara de dar assistência ou de fazer gol, né? Ele já tem 2 gols e 2 assistências no campeonato. Só fez 5 faltas. Já fez 24 desarmes. Certo? É um jogador que poucas vezes entra em impedimento. Ele não finaliza muito, mas sofre muita falta também. Então isso pode ser bom. Legal? E aí, já que eu tô aqui falando de Giovanni Augusto, vale destacar Sabino, zagueiro do Coritiba, pelo mesmo argumento de Maidana. Além de ser um zagueiro que garante a estabilidade do sistema ali do Coritiba, é um zagueiro que bate pênalti. Então, pode aí surgir um pênaltizinho, um golzinho para o zagueiro extra. Tá valendo também uma boa pedida para a rodada, Sabino do Coritiba. Então vamos lá, voltando ao meio campo. Galhardo, não precisa nem falar. Né? Tá aí, vai ser escalado. Já é o jogador mais escalado da rodada, disparado. Eu vou de Everton Ribeiro também no meio de campo. A terceira peça de meio campo, possivelmente Vinícius do Ceará. Tá aí um jogador que tá no meu time, acho que umas 5 rodadas seguidas, não tirei ele. Se tirei foi porque ele estava suspenso ou estava confirmado que não ia jogar. Mas ele, confirmado essa escalação, vai para o meu time. Sempre está ali perto dos 8, 9, 10 pontos. Então não tem por que tirar, tá bem garantindo os pontos ali do time. E Giovanni Augusto, pedida boa, jogando em casa. Coritiba precisando ganhar. Então, outra dica de ouro. E é bom ficar de olho nesse jogo do Coritiba com o Atlético, porque é jogo para muito gol. Da mesma forma que a gente falou lá do jogo, há algumas rodadas atrás, Bragantino e Ceará, que ficássemos de olho no jogo, que poderia ser um jogo de muitos gols, que poderia ser um jogo para muitos jogadores de meio campo pontuarem bem, e de fato aconteceu.
esse jogo do Coritiba com o Atlético pode também rolar muito gol. Então, se tiver alguém do Atlético Goianiense que você acha que vale escalar, escala, mas escala do meio para frente. Tá joia? Eu, nessa rodada, vou apostar mais no Coritiba. Não vou apostar no Atlético Goianiense, porque eu não estou querendo correr riscos maiores para essa rodada. E aí, ó, antes da gente chegar no ataque, eu queria lembrar o seguinte: última rodada vem aí. Quando acabar a rodada, o campeão do primeiro turno, a gente vai fazer o programa, como a gente já tinha combinado, a gente vai fazer o programa ao vivo com o campeão do turno, com o Alessandro, comigo, com a Lelo, certo? A gente vai anunciar tudo isso após a rodada, após o fechamento de tudo, todo o balanço da liga, tá bom? Fiquem ligados aí que a gente vai avisar e vai divulgar tudo, beleza? Então, vamos agora ao nosso ataque. E aí, o ataque, vou até respirar fundo, porque o ataque é o ataque, é a galera que tem que imitar pesadamente para poder a gente fazer aquela pontuação delícia, tentar passar dos 100 pontos, que já faz umas rodadinhas aí que não acontece. Chegamos perto na última, fiz 78, a Lelo fez 86, mas está faltando só um detalhezinho para a gente chegar nos 100 pontos de novo. E nessa rodada, tem muito jogo bom para atacante. E aí, vou voltar para a questão do óbvio que eu falei de Galhardo. Santos e Bahia na Vila. Marinho é o cara da rodada. Não vai ter como fugir de Marinho, né? Então a gente não vai aqui ficar falando dele porque ele vai ficar, enfim, todo mundo também vai escalar Marinho. A gente tem que procurar outros que estão aí e que podem, na verdade, fazer a diferença. E aí a gente poderia apostar em PP, mas quem sabe o que Renato vai fazer. Se PP tiver confirmado, se PP tiver como provável e ele for confirmado como jogador que vai começar o jogo, é um excelente nome, porque jogando contra o Bragantino em Porto Alegre, PP é o cara. Mas por enquanto ele estava como dúvida, então vamos deixar PP quieto e a gente, claro, vamos destacar aí os atacantes que a gente vai ter aí os atacantes do Flamengo, tanto o Bruno Henrique quanto o Pedro, são dois nomes excelentes para a rodada. Pedro vem numa fase fantástica, fazendo gol todo jogo. E aí tem aquela história. Se o Flamengo está ganhando dentro e fora de casa sem fazer muita diferença, PP também está fazendo gol em casa, fora de casa, não faz, para ele não faz diferença. Ele chega na área, ele olha para o goleiro, desvia e faz o gol. PP, nome muito, muito bom para a rodada, né? Não agora não dá nessa rodada para não escalar Pedro, independente do jogo ser contra o São Paulo, que é um time aí também muito regular, muito seguro. E aí vale também, se quiser, eu acredito num jogo de mais de gol dos dois lados. Então, se tem alguém do São Paulo, Brenner, que está aí, ou Luciano de São Paulo, eu acho bons nomes também para a rodada, né? Mas eu vou tentar apostar. E aí, ó, falando em Pedro, deixa eu só destacar Pedro aqui rapidinho. Pedro tá com uma média de 12 pontos, ou de 4,48, fez 12 pontos na última rodada, já tem 6 gols no campeonato, já tem 10 finalizações defendidas pelo goleiro, então é um jogador que chuta muito no gol, né? Sofreu 12 faltas, fez 4 desarmes, né? Só tomou um cartão amarelo. Então, um jogador que tem tudo para pontuar bem demais, né? E a gente sabe que jogando no Rio, Flamengo, ele é muito, muito forte. Então, Pedro tá aí um nome excelente. E aí vai ser, talvez, ou quem quiser escalar os dois, escala.
escolher entre Bruno Henrique e Pedro vai ficar muito no critério pessoal de cada um. Eu prefiro o Pedro, até pela fase que ele está. Mas Bruno Henrique também é um nome muito bom. Um outro atacante aí, outros dois atacantes, na verdade, que podem ajudar aí os cartoleiros a fazer uma pontuação fora da curva. O primeiro deles vai ser o seguinte: esse Alelo me passou, e vou dizer a vocês, eu fiquei até surpreso com o que ele passou. Eu não esperava nem que ele fosse me passar. Mas é Vinícius do Goiás. Ele vem aí, ó. Tem uma média de 5,14, já tem 3 gols e uma assistência no campeonato. O Vasco tem uma defesa muito, muito frágil. Então, o Goiás precisa ganhar, precisa se recuperar, sair da zona de rebaixamento, e isso passa pelos gols de Vinícius. Então, tá aí um nome muito interessante para a rodada. Uma aposta alta para o ataque, né? Mas é um jogador que está aí, que pode surpreender. Se muita gente tá indo, vai tentar ir no He-Man, Rafael Moura, para mitar contra o Vasco, outros cartoleiros aí apostando em Vinícius, um atacante um pouco mais regular do ataque do Goiás, né? A gente também tem um outro, e aí eu vou apostar num atacante do Galo, que não é Keno está suspenso, não joga, mas eu acho que esse jogo do Palmeiras contra o Atlético vai ser um jogo de muitos gols. O Atlético precisa ganhar, né? Depois de não conseguir vencer o Sport em Minas Gerais, precisa recuperar com urgência se quiser ser campeão. Então não vai poder escolher adversário, não vai poder escolher se ganhar em casa ou fora. Tem que ganhar de todo jeito, vai ter que partir para cima do Palmeiras. E eu vou apostar em Savarino para o ataque. Então, o meu ataque vai ficar Marinho, Pedro e Savarino. Alelo vai de Marinho, Pedro e Vinícius. Técnico para a rodada. A gente tem o favoritaço da rodada é Renato Gaúcho, né? E outra opção é o técnico do Flamengo, também que jogando em casa. O Flamengo tem tudo para ganhar do São Paulo e o técnico fazer uma boa média, né? Vou lembrar vocês. Então, vou passar aqui a minha escalação rapidinho, por enquanto. E aí, ó, lembra o seguinte: vou passar agora a minha escalação, mas antes de fechar o mercado, vamos revisar tudo, porque tudo pode mudar. Vem com essas rodadas aí de meio de semana, os técnicos querendo poupar um jogador ou outro. Tem que revisar o time antes de fechar o mercado, beleza? Então a gente vai de Diego Cavalieri, os laterais Tinga e Vitor Luiz, os zagueiros Maidana e David Braz, no meio campo Galhardo, Giovanni Augusto e Vinícius do Ceará, o ataque Marinho, Savarino e Pedro, beleza? Técnico vai ser Renato Gaúcho. Então, assim, vamos escalar bem, vamos dar uma olhada na rodada, vamos ver o que, é que vai acontecer, para não ter surpresa. Não dá para dar bobeira agora, última rodada do turno. Então tem que fazer pontuação boa, porque o retorno vem aí e o campeonato vai começar aquele momento triste que a gente vai começar o fim, que o retorno está vindo aí. Então não dá para ficar marcando bobeira e perdendo ponto besta, tá já? É isso aí, galera. Por aqui eu vou ficar e a gente se vê após a rodada, beleza? Não se esqueça aqui, ó, de dar o joinha. Lembra aqui, ó, o aviso aqui, ó, da nossa assinatura do canal, tá beleza? Seja membro aí do canal, receba informação exclusiva. E se quiser, vai ter o link aí do nosso grupo do WhatsApp também. Entra lá, a gente troca aquela ideia bacana, a gente fala um bocado de cartola, um bocado de futebol e tamo aí, beleza? Um abraço a todos, boa rodada e pelo esporte tudo.